Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um cidadão extremamente importante dentro da formulação de alguns materiais que nós temos para uso em restaurações estéticas, ou também que você adquire ele por fora para executar uma série de procedimentos de cimentação adesiva e que traz a possibilidade real de ampliar a resistência adesiva drasticamente. Quem é esse indivíduo? Silano. Então vamos conversar sobre os silanos. Então veja, a primeira coisa importantíssima dentro da nossa conversa com os silanos é entender o que é essa molécula, para que depois vocês possam então saber por que é que ela é usada dentro da formulação de alguns de nossos produtos e por que que nós precisamos utilizá-la em vários processos dentro do nosso dia a dia clínico e a melhor forma ou as melhores maneiras de se utilizá-la. Então entendam o seguinte, se eu fosse fazer uma representação de uma molécula do silano, eu faria, por exemplo, alguma coisa assim nesse sentido, uma molécula qualquer com dois extremos. Esse extremo do lado de cá tem uma grande afinidade por aquilo que é inorgânico. Então, aquilo que é inorgânico. E do lado de cá, por aquilo que é orgânico. Então, eu tenho os nominhos de cada um desses dois lados. Aqui nós temos radicais que são chamados de silanóis, então silanol, e aqui os radicais chamados de metoxil. De um lado, esses metoxil se unem com metacrilatos que são orgânicos. Então do lado de cá se une com aquilo que é orgânico, ó. E do outro lado, a preferência absoluta desse outro lado é por se unir com aquilo que é inorgânico. Então é por isso que, se essa molécula gosta das duas situações, que em muitos livros, textos, vocês já escutaram falar que essa é uma molécula bifuncional. Ou seja, ela consegue se aderir em duas coisas totalmente distintas uma das outras. Bom, tudo bem. Então agora, já que nós entendemos qual é essa estrutura da molécula, é preciso que vocês inicialmente entendam aonde é que essa molécula está nos nossos produtos. Então olha só, se eu pegar aqui para nós uma massa grande aqui, ó, de resina, essa massa de resina teria, por exemplo, algumas partículas de carga. Não me importa o tamanho dessas partículas, viu, pessoal? Nem a quantidade aqui representativa, mas o fato é que essas partículas de carga estão dentro de uma massa. Essa massa de resina aqui, nós chamamos isso aqui de matriz. E essa parte nós chamamos de carga. A maior parte absoluta das partículas de carga que nós temos tem na sua superfície ou dentro dos seus componentes um negocinho chamado sílica. Sílica, 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 sílica. Então não significa que é tudo sílica, mas ela tem sílica. No meio daquilo tudo existe sílica. E como vocês se lembram, nós temos de um lado da molécula do silano a parte do silanol, do outro lado a parte do metoxil. Essa parte do silanol gosta de grudar na sílica. Então olha só que interessante, todo o processo industrial que faz uma resina composta inicia pela moagem, pela destruição de grandes partículas em partículas bem pequenininhas para criar então as partículas de carga que são inseridas dentro dessa massa de resina.
A massa de resina é composta por inúmeros tipos de moléculas diferentes, por exemplo, BGMA, UDMA, TEG-DMA, dependendo do que a indústria quer para fazer de consistência, de estratégias para manuseabilidade daquilo ali. Então, dentro dessa massa existem as partículas que foram extremamente moídas e antes delas serem inseridas dentro da massa da resina, há a necessidade de tratá-las com silano. Então elas normalmente vão para um tanque ou para dentro de uma superfície de tratamento, né, de um local onde eles fazem o banho de todas essas partículas com silano. Esse silano fica depositado então na superfície das partículas, justamente na região que gosta de grudar na sílica. Então é como se nós tivéssemos um rabinho para cá, com a parte M que vai gostar de grudar na matriz. Então a parte S ficou aqui e a parte M fica disponível para pregar aonde eu tenho matriz, em toda essa superfície, ó. Então vou fazer um maior aqui, uma representatividade maior, ó. Então o S gruda na sílica e a parte M gruda na massa da resina. Bom, se nós entendemos isso aqui, fica super fácil o entendimento agora dos processos de cimentação. Porque é justamente no momento da cimentação aonde nós vamos ter a grande necessidade de repetir exatamente isso que vocês viram aqui nos materiais restauradores para proporcionar a adesão agora entre o material e a estrutura dental. Não é dentro do material em si, porque dentro já vem pronto da indústria. Mas agora eu tenho que conseguir a adesão disso, que é o material restaurador, com isso que é a estrutura dental. E um dos elos dessa ligação aí precisa ser alguém que tem afinidade por aquilo que eu estou utilizando. E isso que nós estamos utilizando, ou quando estamos falando de restaurações estéticas, né? Ou é resina ou é cerâmica. Dentro das resinas ou das cerâmicas, existem uma infinidade de produtos diferentes. Então, olha só. Nós temos resinas que são de macropartícula, que são de micropartícula, que são de nanopartículas. Tem outras que são as microhíbridas. Então tem um monte diferente, né? Aqui as micropartículas, microhíbridas. O fato é o seguinte, independente do tamanho da partícula, é sempre a mesma coisa, em termos de composição em si, né? Em termos de ter carga e ter matriz. Não muda. O que muda são as cerâmicas. Porque existem cerâmicas, a outra canetinha aqui, ó. Existem cerâmicas que são à base de feldespato. Existem cerâmicas que são à base de leucita. Existem cerâmicas que são à base de disilicato de lítio. Existem outras que são disilicato. São silicato de lítio mais zircônia. Existem outras que são de alumina e outras que são de zircônia. O que acontece nesse grupo todo de cerâmica aqui? As cerâmicas é uma massa semelhante àquelas que eu mostrei para vocês, só que não tem nada de componente orgânico. É tudo inorgânico. Então, se é tudo inorgânico, precisa existir alguém nessas cerâmicas aqui que goste do silano, porque senão não tem onde o silano grudar. Dessas aqui para cima, todas elas têm na sua composição a sílica. Portanto, essas cerâmicas aqui
são aquelas que conseguem ter capacidade adesiva. Alumina e zircônia não têm capacidade adesiva. Por quê? Não tem sílica. Então, olha só. Nesse momento, quando a gente sabe que eu preciso da sílica para fazer a ligação com o silano, aqui também, independente da resina que for utilizada, essa aliança ela ocorre. Então é possível fazer estratégias técnicas, isso vai ser tema de uma outra conversa nossa, não é o tema de agora, mas é possível fazer estratégias técnicas para que eu exponha mais a sílica tanto nas resinas quanto nas cerâmicas, para daí então a gente ter condições de fazer a aplicação do silano e o silano ter em quem se unir para efetivamente conseguir, a partir desse momento, ter adesão. Então todo o tratamento superficial que for feito nas resinas ou nas cerâmicas tem a única intenção de tornar a superfície mais rugosa, porque a rugosidade aumenta a energia da superfície, e se eu tenho mais energia superficial, eu atraio mais alguma outra substância que for colocada ali, e além desse aumento de energia superficial, nós temos também a intenção de expor a sílica. Se há a exposição da sílica, nós conseguimos fazer nesse exato momento com que tenhamos possibilidade do silano unir e ter adesão. Então olha só, como é que nós vamos trabalhar agora neste momento após ter feito todos os tratamentos superficiais em resinas ou em cerâmicas e obter o processo adesivo se instalando com efetividade. Vamos apagar aqui para a gente anotar então o nosso passo a passo. Depois que você fez nas resinas ou nas cerâmicas o tratamento superficial e tornou aquela superfície áspera, mais exposição da sílica. Então nós fizemos vários tratamentos de superfície em resinas ou em cerâmicas com a intenção de tornar a superfície mais áspera e expor a sílica. Depois que você fez isso, vai aplicar o silano. Silano, todo mundo que já usou aí já viu que aquilo é mega ultra líquido. Por que que ele precisa ser tão líquido? Quanto mais fluido é uma superfície, quanto mais fluido é um líquido, mais ele se espalha em uma superfície. Tanto que todos vocês que já aplicaram silano, se você tem uma peça protética lá e encosta uma gotinha do lado, ele percorre aquela superfície inteira super rápido, porque é absolutamente fluido. O que é que faz o silano ser muito fluido? Algumas coisas que existem ali dentro daquele líquido. Quando você tem o potinho do silano. Então o que é que existe aqui dentro desse líquidozinho do potinho do silano? Primeiro, é óbvio que existe o silano. Depois do silano, o que existem? Os diluentes que fazem aquilo ficar fluido. Então normalmente nos silanos existe álcool e existe ácido acético. Por isso que dá aquele cheirinho semelhante a um vinagre, né? Do ácido acético. Então, álcool, ácido acético. Existe também um pouco de água. Para as reações se processarem dentro da substância.
Então vejam, isso aqui tudo é o que eu estou aplicando em cima dessa superfície agora que está exposta. Então você tinha antes um bloco, o seu material restaurador, fez os vários tratamentos superficiais lá que são indicados para cada um. Isso nós vamos ver num outro conteúdo, uma outra aula. E aí nós temos agora essa superfície toda áspera, cheia de irregularidades, e você vai fazer a aplicação do seu Silano. Quando você faz a aplicação do Silano, a substância penetra aqui muito rapidamente e quase que instantaneamente, naquele primeiro minuto, logo depois que você aplicou, a gente observa que o Silano parece que desapareceu, parece que nem existe ali mais. E daí você faz uma reaplicação. E aí parece que ele desapareceu de novo. Microscopicamente nós não estamos enxergando, mas o que ocorreu foi a evaporação de grande parte desses 3 conteúdos aqui. E sobra somente o Silano. Em 2000, no ano de 2000, um cidadão chamado Barg publicou um trabalho. Então, deixa eu anotar aqui para quem quiser consultar. Barg. Isso está no Journal Oral Rehabilitation, no ano de 2000. O Barg prestou atenção no seguinte detalhe: poxa, se eu faço a aplicação de algumas camadas de Silano, pode ser que então, microscopicamente falando, nós tenhamos algumas moléculas de Silano antes de chegar na superfície ali, ó, da sua cerâmica. Nós temos algumas moléculas de Silano que precisariam ser melhor complexadas, e além disso, dentro dessas, ao redor dessas moléculas de Silano, existem o que nós podemos chamar de contaminantes, que são esses cidadãos aqui. Por mais que a gente macroscopicamente veja que aquilo evaporou, ainda existe um pouquinho que a olho nu não é possível de ser visto. Então o que que esse indivíduo supôs naquele momento? Que se fizesse a aplicação de ar quente, ou então de ar quente, certo? Então, se fizer a aplicação de alguma maneira, com algum tipo de produto, você aplicar um ar quente sobre essa superfície que acabou de ser silanizada, esse ar quente faria-nos o favor de complexar essas moléculas de Silano, remover a água que está ali atrapalhando e diluindo o processo e tirar o álcool e ácido acético. Sabe qual é o grande problema de ficar álcool e ácido acético ali? O álcool e o ácido acético, eles formam aquelas ligações chamadas pontes de hidrogênio. As ligações pontes de hidrogênio, elas competem e ganham em rapidez em relação à formação de ligações covalentes, que são estabelecidas pelos grupos silanol do silano. Então, se eu tenho álcool e ácido acético chegando antes do silano e tendo essa preferência pelas ligações do tipo ponte de hidrogênio, eu atrapalho a ligação do silano. Ela não é tão perfeita como poderia ser. Então, se você faz a ação de um ar quente aplicado por 2 minutos, ou seja, 120 segundos. Se você faz a aplicação do ar quente por 120 segundos, logo depois de ter aplicado as 2 camadas de silano, nós removemos com muito mais efetividade álcool, ácido acético e água. Esses dois eu tiro a possibilidade da formação das pontes de hidrogênio, liberando sítios de ligação para o silano, e a água vai embora também no processo de evaporação, tirando toda aquela diluição da substância. Então, nesse sentido, o que Barg mostrou naquele tempo e vários outros estudos foram nos mostrando depois, é que quando você faz a aplicação de ar quente,
na superfície da cerâmica condicionada ou da resina jateada e silanizada, nós temos a elevação da resistência adesiva. Algumas pessoas têm a dificuldade no entendimento disso que a gente acabou de conversar. Então, eu faço uma comparação que talvez pode ajudá-los nesse momento. Acho que ficou claro para nós como todas essas substâncias vão agir, mas eu preciso que fique claro qual é o ganho que você tem quando faz a ação do ar quente. É óbvio que em condições perfeitas nós teríamos que ter um soprador térmico. A maioria das pessoas não tem, mas se você tem o seu secador de cabelo, então o seu secador de cabelo, e você mantém as suas peças que acabaram de ser silanizadas sob a ação do ar quente por 120 segundos, nós temos a melhoria por conta de todos aqueles processos que acabei de explicar a vocês. Então, maravilha! Qual é a dificuldade que as pessoas têm? Poxa, Rodrigo, quanto é que eu vou ter de aumento de resistência? Se nós temos um gráfico aqui e fazemos a aplicação do silano, isso aqui é resistência, aqui são os tratamentos. Então aqui eu só apliquei o silano, aqui o silano mais o ar quente. Então essa diferença aqui, ela vai girar em torno de 30, no máximo estourando 40% de ganho. Então vamos girar em torno da menor situação aqui, né? Em torno de 30% de ganho. Agora imaginem o seguinte, você tem à sua disposição 2 carros para uma determinada competição. Um deles é uma Fórmula 1, outro deles é o uso de um Stock Car, por exemplo. É óbvio para qualquer um de nós que se eu comparar usar Stock Car e usar Fórmula 1, a Fórmula 1 vai ganhar não sei nem de quantas voltas à frente da Stock Car. Por quê? Porque não tem base de comparação nenhuma os dois. Então é como se nós pensássemos em fazer um outro gráfico aqui, ó. Esse daqui é o sem silano. Ou seja, é muito ruim, é muito diferente. Isso seria a nossa Stock Car. Esse aqui seria a nossa Fórmula 1. Agora, se eu pego 2 bons carros dentro da Fórmula 1 e vou comparar só entre eles, são pequenas diferenças que fazem com que um deles tenha maior chance de ganhar. Lógico que o piloto faz diferença, mas muitas vezes se observa que às vezes uma angulação da asa, um detalhe na arquitetura, na aerodinâmica do carro faz muita diferença. Então, nesse sentido, é absolutamente você pensar, poxa, eu estou agora comparando Ferrari e Mercedes. Uma pequena diferença faz um desses dois ser melhor do que o outro em grande parte das provas. Então significa que se eu andar com aquele que é o pior, vamos supor que a Ferrari esteja pior do que a Mercedes. Se eu andar na Ferrari, eu vou sempre ser ruim? Não, eu sempre estou bom andando de Ferrari. Só que se eu pular para o Mercedes e fizer essas diferenças que fazem a Mercedes ser a Mercedes, eu tenho um ganho. Então a grande pergunta é, você quer andar de Mercedes ou de Ferrari? Todos os dois são muito bons. Todos os dois você está absolutamente bem servido. Só que nós temos condição de ter algo a mais. E eu acredito que todos vocês que lidam clinicamente com seus pacientes não querem ter o desconforto, eventualmente, de ter uma restauração que caiu, alguma coisa nesse sentido. Embora, vejam só, é absolutamente incomum e não está dentro dos fatores de falha, quando você faz adesão bem feita, soltar restaurações cerâmicas ou resinosas.
Então não é essa a questão é aquilo que eu posso fazer melhor, que eu faça melhor ainda do que o que eu já fazia. É para isso que serve a ciência, é para isso que serve toda essa explicação que eu passei a vocês. É para isso que eu quero que vocês apliquem bem o Cylano. Então, para a gente finalizar, vamos aos protocolos de como fazer a aplicação de cada um desses produtos para que vocês tenham um melhor desempenho. Quais são então os protocolos de uso dos Cylanos? Primeira coisa é só saber o seguinte: existe no nosso mercado 2 tipos de Cylano. Vou fazer o desenho aqui. Os frascos. Existem Cylanos que são acondicionados em um único frasco. Eles têm a tendência de ter um menor tempo de vida útil. Ou seja, vence mais rápido. Se você não usa demais, é preferível que você tenha os Cylanos que são de 2 frascos. Então esse aqui significa que ele já vem pré-hidrolisado. E esse aqui embaixo, ele não é pré-hidrolisado. O que significa que eu preciso fazer essa hidrólise dele. Olha só, hidrólise. Então, hidrólise vem de água. Por isso que eu falei para vocês no início dessa nossa aula que os Cylanos contêm água. É o processo de hidrólise que faz ele estar ativo. Então aqui já vem pronto para o uso, é só você pingar, fazer o uso e pronto, acabou. Aqui ele não vem pré-hidrolisado. Então nessa situação aqui, como é que vocês precisam atuar? Primeiro, você vai pegar um potinho. Esse potinho precisa ser de plástico. Normalmente, quando ele vem nessa situação, a empresa mesmo dá uns pequenos casulinhos. Se não vier, você tem que ter um pote d'água de plástico. Então você vai pingar uma gotinha de um, uma gotinha de outro, aguardar. Então, ó, pinga uma gota de um, uma gota do outro e aguarda aqui misturando. Aguarda 5 minutos. Depois desses 5 minutos, aí sim ele está pronto para você usar. Então aí você vai aplicar com o microbrush. Se você usa esse aqui de cima, então ele já está prontinho para o uso, não tem que esperar nada, é só usar e pronto, acabou. Então esse daqui, ó, a vida útil é maior, bem maior, certo? Do que o daqui de cima. Então dura mais tempo aí no seu consultório. Mas qualquer um dos dois são boas, excelentes opções. Marcas comerciais interessantes que nós temos aqui no nosso país. Então nós temos, por exemplo, os Cylanos da 3M, o Cylano da Care, o Procil da FGM. Nós temos também o Cylano da Angelus, que são todos excelentes marcas. Qualquer um desses que vocês utilizarem, os estudos não mostram diferenças importantes. O único adendo que a gente sabe em composição que tem uma pequena diferença em relação aos outros é o Cylano da Care, porque ele tem alguns monômeros dentro. Quem já aplicou ele observou já que quando você aplica, logo depois a superfície continua brilhosa, porque tem alguns monômeros resinosos dentro desse Cylano. Mas em todos os outros você vai fazer o uso normal sem problema nenhum, é isso que vai fazer a diferença. E aqui, dentro dessa categoria de frasco A e frasco B separado, é o Cylano da Dentsply. Eu me recordo, no Brasil nós só temos dessa marca
nessa categoria disponível, onde você precisa pôr uma gotinha num, uma gotinha no outro, misturar 5 minutos e fazer uso. Lembre-se que o potinho precisa ser de plástico, porque se você aplica num pote de vidro, o Silano fica grudado no vidro, e aí você vai aplicar no dente só álcool, ácido acético e água. Então não resolve a sua situação. Então logo depois que você escolheu cada um desses, fez o tratamento superficial que foi indicado para aquela cerâmica ou para aquela resina que você pretende utilizar, seca, lava, seca muito bem aquilo, deixa ele limpo, sem nenhuma degradação dos produtos ali dentro, e aí você faz a aplicação do Silano. O Silano deve ser aplicado em 2 camadas. Então aplique uma camada, aguarde 1 minuto, aplique outra camada, aguarde mais 1 minuto, finalizado esses 2 minutos, aí você faz o jato com ar quente, seu secador de cabelo, um soprador térmico, por 2 minutos. Para que a sua peça não saia voando por aí, pegue uma gaze e embale elas dentro de um potinho, um pote d'água, alguma coisa nesse sentido, para fazer proteção e aquilo não sair voando para todo lado. Então você faz o ar quente, e aí depois que você tirou, as peças já estão silanizadas perfeitamente, você vai dar a sequência com o seu adesivo, cimento resinoso e a sequência do seu processo de cimentação perfeitamente. Vou só anotar aqui então para ficar claro para todos vocês, né, a sequência. Então eu aplico uma camada de Silano, aí espero, 2, espera 60 segundos para ele evaporar, 3, aplica a segunda, primeira camada, segunda camada de Silano, 4, espera mais 60 segundos e 5, você vai para o ar quente. Por 120 segundos. Essa etapa, se você eliminar e vier direto para o ar quente 120 segundos, não há problema nenhum, certo? Então a gente embute essa etapa aqui dentro e aí você finaliza a fase do Silano, garantindo que tem resistência adesiva adequada nas peças que você for cimentar. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.